Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro, estamos começando o programa Resenha Safras. Vamos conversar com os consultores de Safras e Mercado sobre biodiesel, que teve mudanças importantes nessa semana. A gente destaca o adiantamento do aumento da mistura do biodiesel no diesel. Havia aí a expectativa de que para o próximo ano aumentasse de 12% para 13%, e o governo decidiu pular o 13%, agora é de 12% para 14% a partir de março, e mais do que isso, em 2025 chegaremos aos 15%. Então, é uma questão bem importante que lida com vários mercados, então eu já começo cumprimentando nosso especialista, consultor de biocombustíveis e biodiesel, Maurício Murussi. Tudo bem, Maurício? Olá, muito boa tarde, Alessandro. Muito boa tarde, espectadores do canal de Safras TV. Queria agradecer a disponibilidade de vocês aí de estar conosco aqui debatendo o mercado de biodiesel, que é bem importante para o setor. E agradecer a presença aí do analista Fernando Iglesias e do Gabriel Viana também, né, que respondem pelo mercado de óleo de soja e gorduras animais, né, que são importantes componentes aí do mercado físico na fabricação do biodiesel, né? Que você falou, Alessandro, sobre essa mistura aí. Só um pouquinho, Maurício. Deixa eu cumprimentar os nossos É. queridos que estão aqui junto com a gente também. Gabriel Viana vai nos falar sobre o óleo de soja e sobre as implicações neste mercado dessa alteração. Tudo bem, Gabriel? Opa, tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Maurício? Fernando? Fico à disposição aí para tirar dúvidas do pessoal. Fernando Henrique Iglesias vai nos falar sobre a questão das gorduras de origem animal e as implicações sobre este mercado. Tudo bem, Fernando? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando com dois grandes analistas aqui de Safras e Mercado e com o Alessandro também, né? Que está sempre conduzindo os nossos resenhas aqui. Então vamos falar bastante sobre esse assunto que deu uma chacoalhada no mercado que parecia calmo, final de ano sem muitos fatos novos, agora já deu uma estremecida. Olha só, interessante. E eu digo para você se inscrever no nosso canal no YouTube Safras TV, deixe seu like, seus comentários que a gente responde para você. E na plataforma Safras, safras.com.br, tem a plataforma Safras, você vai ver o trabalho destes analistas e dos nossos outros analistas com todas as informações para o agronegócio, consultoria, agência de notícias, tudo lá para sua atividade. Maurício, agora sim, agora o meu amigo já estava ansioso, né? Tá aí ansioso com essas mudanças no mercado, mas discorra aí sobre essa mudança, Maurício, e o que isso implica no mercado aí de biodiesel de maneira geral. Alessandro, não, foi bem o que o Fernando falou, tá? Final de ano geralmente é um marasmo no mercado, né? Tanto os vendedores quanto os compradores estão de fora das negociações, está tudo contratado mesmo, então veio o governo aplicou esse terremoto, mas foi um terremoto bom no mercado, né? Porque o setor de biodiesel contava muito com algum nível de antecipação. Porque o que se tinha antes era uma curva muito lenta de aumento na mistura, né? Uma curva muito lenta, lembrando que 50% de toda a capacidade industrial instalada no Brasil para a produção de biodiesel está ociosa, né? Então, a indústria de biodiesel, na verdade, ela clama por mais ainda, ela clama por 20%, mas como é muito difícil politicamente isso aí, uma antecipação de 12 para 14 e a promessa de 15 no ano que vem já está excelente, né? E foi um detalhe que eu comentei com o Fábio Rubenich, né, com o outro jornalista aí da Safras e Mercado, num vídeo gravado nessa semana, que também está na plataforma. O que o governo fez, na verdade, o que o governo fez foi o que o Don Corleone faz, né? Ele chamou o setor de biodiesel para arrazoar a questão, né? Ou seja, tornar razoável as negociações sobre o biodiesel. Porque o que tinha antes? O que se tinha era o governo federal com seu próprio projeto de lei visando os biocombustíveis, que é o projeto de lei Combustível do Futuro. E esse projeto de lei dava ênfase ao diesel renovável, né? E deixava meio de escanteio o biodiesel, né? Por que ele deixava de escanteio o biodiesel? Porque o biodiesel tinha o seu lobby tinha não, ainda tem, né? O seu lobby próprio, que é a Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, que é composta por parlamentares da oposição ao governo, né? Em sua ampla maioria. Então tinha essa rixa, né?
entre dois projetos paralelos aos biocombustíveis, né? Só que agora, em novembro, mais ou menos, no final de novembro, início de dezembro, o governo se mostrou mais proposto a conversações com o setor de biodiesel, né, para atender as demandas do setor de biodiesel. Com que objetivo? Com que o setor de biodiesel, através das entidades representativas de classe, né, deixassem esse lobby um pouquinho de lado e começassem a apoiar o governo na aprovação do projeto de lei que eles têm, que é a Lei do Combustível do Futuro. A gente não pode esquecer, Alessandro, Gabriel e até os espectadores do Canal Safras TV, que o governo federal ele tem sofrido derrotas importantes em projetos de lei muito importantes aí, né, na esfera econômica geral, né? Quem acompanha o noticiário sabe isso aí. A reforma tributária foi uma derrota para o governo. A LDO, a aprovação da LDO que se deu nessa semana, foi aprovada, mas com vários pontos que o governo não queria, né? E os deputados e senadores lá aprovaram isso aí, com esses pontos que o governo não queria. É uma outra derrota para o governo. Então, politicamente, né, no Senado e no Congresso, o governo está frágil para os seus projetos de lei, né? Ele está frágil, ou seja, ele precisa de apoio. Nesse precisar de apoio é que ele está chamando a oposição, digamos assim, para conversar. E no caso da lei do combustível do futuro, que é importante para ele, para esse posicionamento internacional aí, para esses eventos internacionais de clima que o governo vai, para conseguir esse apoio é que ele chamou o setor, ele assinou com o setor de biodiesel atender as suas demandas, ou seja, antecipar o aumento na mistura, né? E também vetar aquele projeto da ANP que autorizava a importação de biodiesel, né? O governo conseguiu essas duas coisas. Em troca, né, a gente vai pedir o apoio para a aprovação de lei do combustível do futuro. E no resultado geral, é um acréscimo no mínimo de 1,5 bilhão a 2 bilhões de litros de demanda no biodiesel por ano, né, no ano de 2024. Né? O próprio mandato do mercado de contratação antecipada, ele vai ter um alto de 15% nas vendas, tá? Previsto agora no primeiro trimestre desse ano. Então, resumidamente, é isso, Alessandro. Os impactos aí e o contexto aí do que se deu esse aumento na medida. Né? Teremos preços mais altos. Com certeza, a partir de janeiro. Ainda em dezembro, ainda não. No mercado físico, até hoje no Day After, as usinas, sim, elas aumentaram as pedidas de preço, mas as distribuidoras não entraram comprando, né? Elas estão meio calmas, ainda não tão afobadas para entrar no mercado, até para não entrar pagando o que a usina está pedindo, né? Porque se ela faz isso, aí a escalada de preço é grande, né? Então, o mercado está de lado, sem negociação, com indicações de preço só de usinas, na média de R$ 100 por metro cúbico mais altos, mas sem efetivas realizações, né? Só nominais. Bom, vamos falar com o Gabriel o seguinte, Gabriel. A gente sabe que isso terá um impacto sobre o mercado de soja, subprodutos da soja, o óleo de soja, né? Meu amigo é especialista. E a gente tem toda uma questão também esse ano, assim como em outros anos também, que o Brasil vem sofrendo aí com intempéries, né? Com clima desfavorável. E está todo mundo comentando sobre quebra de potencial da soja para essa safra de verão, e, ou seja, menos oferta no momento em que pode ser mais demandado o óleo de soja, a soja. Então, eu queria que tu analisasse, tudo é muito preliminar, eu sei disso, mas qual é como tu vê o impacto aí sobre o óleo de soja dessa mudança de B12 para B14, pulando 2 pontos aí? Esses são pontos-chave, Alessandro, bem como citasse. A gente está tendo agora esse aumento de mistura obrigatória num período em que a gente está com a nossa safra em xeque. A safra 2024 vem sofrendo, né, com questões climáticas, ano de El Niño, seca na região centro-oeste, na região sudeste, na região norte do país, nordeste também. Muitas chuvas na região sul, então a gente vai ter com certeza uma perda do potencial de safra que a gente tinha uma expectativa aí de novo recorde, né, de safra no Brasil, um potencial de mais de 160 milhões de toneladas para serem colhidas, que com certeza a gente não vai chegar nesse potencial. A safra já cortou agora em dezembro para 158 milhões de toneladas e deve fazer novos cortes, tá? Em princípio, já em início de janeiro a gente vai divulgar o novo número.
muito provavelmente, tá, com as leituras que a gente tem feito do mercado, conversas com produtores e levantamentos de safra, a gente deve ter uma safra menor do que a gente teve nessa temporada 2023. Tá? Então, possivelmente abaixo de 155 milhões de toneladas. Isso aí, obviamente, já traz um certo suporte para preços tanto da soja quanto para o farelo e óleo de soja. Esse suporte ele acaba sendo um pouco mitigado, principalmente pela questão da Argentina. Tá? A gente não pode esquecer que a Argentina é o principal exportador global de farelo e óleo de soja no mundo há muitos anos. Eles perderam espaço para o Brasil nos últimos 2 anos porque tiveram problemas de safra. Esse ano de 2023, a Argentina perdeu mais da metade da safra. A expectativa era de colher 44 milhões de toneladas. Em 2023, acabou colhendo 21. Então, é uma perda muito grande. Eles não tinham produto para exportação, não tinham produto para esmagamento, além de diversos problemas políticos, problemas monetários no país, que a gente sabe que a Argentina enfrenta há muitos anos. Tá? E nessa temporada agora, 2024, a Argentina está com uma produtividade muito boa, o plantio já muito avançado, e a expectativa é que a Argentina colha uma safra muito cheia, talvez até acima de 48 milhões de toneladas. Essa questão da Argentina tende a mitigar um pouco as altas que a gente vai ver. A gente com certeza vai ter aí algumas recuperações de preços do óleo de soja por esse aumento de demanda do biodiesel no Brasil, justamente porque o Brasil deve exportar um pouco menos de óleo de soja na próxima temporada. Tá? Com a Argentina de volta ao mercado de exportação no ano que vem, o Brasil tende a exportar menos, principalmente no primeiro semestre. Tá? Então, acaba ficando na balança, a gente vai ter uma demanda maior do setor de biodiesel. A gente tem que levar em consideração que praticamente 70% de todo o biodiesel produzido no Brasil é feito com óleo de soja. Tá? Só que na balança a gente tem que pesar que a gente vai ter uma demanda maior do setor de biodiesel no mercado interno, mas muito provavelmente uma demanda menor no mercado externo. A gente vai exportar menos, isso aí tende a pesar na balança, mas esse aumento da demanda no mercado interno vai ajudar a trazer algum suporte nesse momento que a gente está vendo preços em baixa. A gente está vendo na CBOT os preços dos contratos de óleo de soja testando ali o suporte de 50 cents, já testou de 45 cents também, porque a demanda externa também, a demanda global não é muito boa, tá? Não vem tendo forças, além do petróleo também ter caído bastante. Existe uma correlação grande entre óleos vegetais e o petróleo, tá? Então, o cenário que a gente tem que traçar agora, principalmente para o primeiro semestre, é de que esse aumento da demanda do setor de biodiesel vai trazer um suporte, mas não deve ser um salto de preços para o óleo de soja. Deve trazer um aumento, sim, mas muito possivelmente a gente não vai ver aqueles 8 mil, 10 mil reais a tonelada de óleo de soja, que nem foi no início desse ano, no primeiro semestre, quando a gente teve também problemas de corredor de grãos no Mar Negro, na guerra da Rússia e Ucrânia. Malásia impedindo exportações de óleo de palma, que acabou gerando meio que uma tempestade perfeita. A Argentina sem óleo de soja para exportação. Foi uma tempestade perfeita, é algo que a gente não deve ter na próxima temporada, mas sim preços um pouco mais firmes por esse aumento de demanda. Tá? Então, dentro dos fatores que a gente tem que colocar na balança. Uma demanda maior no mercado interno, o setor de biodiesel vai trazer suporte, mas a exportação tende a ser mais fraca e tende a limitar essas altas de preço que a gente vai ter no ano que vem. Maravilha, Gabriel. Antes de passar a pergunta para o Fernando, apenas reforçando, né, que a gente está falando sobre questões de mercado, mas essa questão do aumento do biodiesel na mistura tem compromissos do Brasil com questões ambientais, né? Então, a gente sempre reforçando isso, mas a gente está se atendo à questão dos mercados e as suas implicações especialmente. E por isso agora eu passo para o setor de gorduras de origem animal, vendo com o Fernando como é que isso está agitando esse mercado, Fernando. Bom, só complementando um pouquinho da fala do Gabriel, acrescentando uma questão ali da Argentina, além da Argentina voltar com uma safra muito boa nessa temporada em relação à soja, tivemos uma quebra muito importante na Argentina agora em 2023. Em 2024, a Argentina deve produzir aí próximo a 50 milhões de toneladas de soja. A Argentina precisa fazer dinheiro. A Argentina tem uma mudança de viés político, teve uma troca de governo. A situação econômica na Argentina não é fácil, todo mundo está acompanhando o que acontece. E há uma necessidade de fazer balança comercial, fazer dinheiro. Então, eles vão atuar muito fortemente dentro do mercado internacional, vão vender grandes volumes de farelo, de óleo de soja, isso que o Gabriel mencionou,
corretíssimo, e isso vai, conforme a colheita vai avançando na América do Sul, em especial na Argentina, isso vai trazendo movimentações na Bolsa de Chicago, etc. Em relação às gorduras de origem animal, essa semana o mercado já estava com um viés ali de leve queda dos preços, isso já mudou. O mercado já firmou em relação às gorduras de origem animal, as ofertas sumiram, o pessoal saiu do mercado, né? E para contextualizar, quem produz as gorduras de origem animal são os frigoríficos e as graxarias. Tá? Então, o frigorífico pegou, tirou as ofertas ali do mercado, enxugou um pouco o mercado. Já tem relatos até de negociações envolvendo sebo bovino a preços um pouquinho mais altos aí, logo depois que saiu essa medida. Então, o mercado de gorduras de origem animal já começou a trabalhar em patamares de preço um pouquinho mais altos. Por que a gente fala das gorduras de origem animal? Porque é a segunda principal matéria-prima na produção de biodiesel no Brasil. É a segunda principal matéria-prima. Sebo bovino em especial. Tá? Então, uma leitura que a gente faz, quando o óleo de soja começa a cair demais, porque mais de quase 70% da produção brasileira de biodiesel é feita à base de óleo de soja, as gorduras de origem animal também caem. Quando o óleo de soja começa a subir, as gorduras de origem animal também sobem, acompanham esse movimento. As gorduras de origem animal, a gente pode dizer que orbitam em torno do óleo de soja, fazem essa movimentação. O que acaba acontecendo agora, provavelmente no mês de janeiro, vai ser um mês um pouco mais firme em relação a preços, tanto dos materiais graxos em geral, que são utilizados ali na produção de biodiesel. E eu diria para quem está aqui nos acompanhando, quem é consumidor de materiais graxos, seja óleos vegetais, seja gorduras de origem animal, que o melhor ponto de abastecimento vai acontecer no segundo trimestre. Por que isso vai acontecer no segundo trimestre? Que basicamente vai ter uma boa colheita aqui no Brasil em relação à soja, é auge da safra do boi gordo, a Argentina vai estar com a colheita a pleno vapor, então tudo isso vai gerar um bom volume de oferta de óleos vegetais, de gorduras de origem animal dentro do mercado, e vai permitir ali uma boa condição para abastecimento no segundo trimestre. Tá? Então, o segundo trimestre vai ser um ponto muito importante para quem é consumidor desses materiais graxos. Então, ficar atento a isso. As oportunidades que o mercado vai oferecendo em relação à sazonalidade. Sazonalidade também é muito importante quando nós falamos de estratégia na composição dos estoques. Bom, agora vamos a uma outra questão que é o outro lado da moeda. A gente tem a notícia aí de que o Instituto Brasileiro do Petróleo, crítico a essa questão, a essa aceleração do aumento da mistura do biodiesel, ele colocou que isso vai resultar num aumento significativo no preço do diesel. E aí, Maurício, o que tu acha dessa controvérsia? Tem um lado, tem o outro, sempre tem. Pois é, Alessandro, exatamente, tem um outro lado da moeda. Há essa indicação do IBP de que o aumento da mistura do biodiesel vai elevar os preços para o consumidor final e que isso pode gerar problemas inflacionários. De fato, isso acontece, mas, ao nosso ver, vai acontecer de forma marginal, ou seja, de forma muito lenta, de forma muito moderada. Ao nosso ver, o problema grave de aumento de custos de combustíveis se dá com a maior exposição do mercado interno brasileiro ao mercado internacional. Com isso, é necessário que o Brasil aumente a sua produção interna e a sua independência interna, e não dependa muito de importação, tanto do óleo diesel quanto da gasolina. E, desse modo, sim, nós estaríamos, entre aspas, blindados contra potenciais efetivamente elevados de aumento nos preços. Nesse contexto, indicando que o problema real de aumento dos preços vem da nossa exposição ao mercado internacional, principalmente quando o petróleo sobe e quando o real se desvaloriza frente ao dólar, ao nosso ver, esse aumento do biodiesel, da percentual de biodiesel ao óleo diesel, por um lado, gera um aumento de preço, sim, mas esse aumento de preços é muito limitado e passa longe de criar um problema inflacionário muito relevante para o setor aí de combustíveis, pelo menos, Mas os nossos amigos aqui, o Gabriel e o Fernando, podem comentar aí de eventuais problemas inflacionários em outras cadeias de alimentos e não dos combustíveis, que eu acho interessante que a gente aborde também.
Eu já passo a palavra para o Henrique, para o que ele pensa aí dessa questão dessa controvérsia, né, e sobre todas essas possibilidades, essas implicações. Bom, a própria CNT já se manifestou em outras ocasiões, explicando que também é contrária à elevação abrupta de percentual obrigatório da mistura, acha que isso pode gerar, ocasionar inflação, mas isso já aconteceu em anos anteriores. Por exemplo, a indústria de higiene e limpeza, que depende ali do sebo bovino para produzir sabão, saponáceos em geral, ela não consegue repassar integralmente todo esse adicional de custo que vem ali na elevação do preço da matéria-prima. Ela não consegue repassar porque é um produto, né, relativamente barato. Até vai ter alguma alta ou outra, mas não tem essa característica nesse segmento de altas muito explosivas. O mesmo eu não posso dizer sobre o óleo de cozinha, algo que o Gabriel pode comentar daqui a pouquinho, que realmente sofreu em alguns momentos ali com uma inflação bastante elevada, preços bastante acentuados para o óleo de cozinha. E também lembrando aqui o seguinte, essa questão que envolve elevação de percentual obrigatório da mistura é uma questão política também. Tá? Tem toda uma questão política. Os dois setores ali, tanto o setor que defende os combustíveis fósseis, os combustíveis baseados em petróleo e os biocombustíveis, tem um lobby muito grande, um lobby muito forte quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, para o Legislativo. Então tem toda uma questão política também, como pano de fundo desses movimentos que acontecem no mercado. Ora para um lado, ora para o outro. Então, o que muitas vezes o governo tenta fazer é tentar deixar todo mundo ali, tentar satisfazer todo mundo. Lógico, isso é impossível, mas os governos vão tentando trabalhar ali essas questões para não gerar tanta desavença. Não é necessariamente fácil, mas eles tentam fazer aí essa movimentação para conseguir ali agradar a todos. Gabriel, o É que o tu pensa arrazoar que eu falei ali, né? sobre essa palavra diferenciada? É É verdade. o que do livro ali, arrazoar a questão, tornar razoável. É o que Isso. exatamente que o Fernando comentou agora há pouco aí, que é o que está na origem de tudo isso aí, né? Gabriel, Exatamente, o que tu até... pensas? Não, então, aí 2 pontos, até essa questão de arrazoar que o Maurício comentou, ela vem juntamente depois do governo liberar a importação, né, também de 20% de biodiesel, que é basicamente assim, 20% do total que é necessário para a mistura de biodiesel no diesel comum está liberado para importação. Essa medida é meio controversa, já se fala até que vai ser judicializada, vão querer retirem essa permissão. Os setores de biodiesel não estão muito felizes com essa permissão de importação, e logo depois vem esse aumento da mistura também. Então acaba também sendo aí pesando, né, os dois lados para tentar deixar esse setor um pouco mais calmo, mas ainda assim, muito possivelmente vai ter ainda pedidos de retirada dessa permissão da importação, tá, que deve pesar no preço. Mas assim, ó, em termos de inflação, né, como a gente estava falando antes, a gente teve entre 2020 e 2021, a gente teve uma alta nos preços do óleo de soja que acabaram impactando aí, obviamente, no preço do biodiesel também, tá? Mas o governo, mas principalmente na cesta básica, tá? O óleo de cozinha acabou subindo muito nos mercados. A gente estava aí naquele período de pandemia que acabou tendo um aumento de preço de cesta básica, aquele movimento de compras. O arroz também disparou de preço na época. E o governo acabou cortando a mistura de biodiesel justamente para tentar segurar um pouco esse preço do óleo de soja. A gente também teve na época uma safra que não foi muito boa, uma safra com alguns problemas, principalmente na região sul. Tá? E então a gente veio meio que formou uma tempestade perfeita, entre aspas, né, de uma safra um pouco menor, aquém do que era esperado, uma inflação global muito alta, tá? E esse setor de biodiesel acabou pagando o pato, dá para se dizer assim, porque, querendo ou não, cortando o percentual de mistura obrigatória, acaba reduzindo o consumo de óleo de soja. Reduzindo o consumo de óleo de soja, acaba tendo, obviamente, mais oferta e preços mais baixos no mercado. Tá? Então, essa foi uma medida que o governo tomou. E se a gente tiver agora, no ano que vem, de repente os preços acabam disparando de novo, tá? O que não é muito provável, como eu citei nos fatores anteriores, a gente vai ter a Argentina de volta ao mercado, o Brasil, que por mais que tenha uma safra com potencial produtivo que não vai ser atingido, que deve ter uma safra até menor do que foi 2023,
ainda assim não é esperado que a gente tenha uma subida, uma escalada de preços tão significativa que nem foi nos anos anteriores, que nem foi no primeiro semestre de 2023, tá? Mas caso aconteça isso, não há de se duvidar que o governo de novo acabe, de repente, colocando a mão e freando, de repente, não vamos aumentar em 2025. Porque, como o Maurício e o Fernando citaram, é uma questão muito política, é uma questão que vai, se o governo sentir que está perdendo força na apoio populacional, porque a inflação está subindo, por esses motivos de repente, o biodiesel está aumentando o preço do combustível, aumentando o óleo de cozinha, cara, já aconteceu outras vezes e eu não duvido que aconteça, tá? Eu não acho que é o certo, eu acho que tem que ter uma segurança jurídica, uma segurança de mercado que o governo brasileiro não vem tendo nos últimos anos, não vem dando para os setores, principalmente setores de biodiesel nos últimos anos. Mas a gente tem que ficar de olho nisso, porque o governo já mudou, todos os outros governos anteriores já mudaram essas políticas de biodiesel mais de uma vez ao longo dos anos, dependendo de como estava tanto a inflação de combustíveis ou a inflação de cesta básica. Tá? Mas sim, pode ter um impacto no óleo de soja no mercado. Então, isso aí acaba também sendo um fator importante a ficar de olho, porque se realmente subir muito o preço do óleo de soja no mercado, os óleos em gerais no mercado, a gente pode ter aí, talvez uma mudança, uma freada nas altas de mistura de biodiesel. Beleza, Gabriel? Vamos agora para a nossa rodada final do resenha, para ele não ficar um programa muito gigantesco. Maurício, considerações finais. Não, eu só queria complementar a análise do Gabriel ali, que, claro que se tiver um risco inflacionário, eu concordo com ele, que o governo ele vai se preocupar com isso aí, pode ter um risco inflacionário tanto pelo combustível quanto por óleo de cozinha, mas eu queria acrescentar que esse governo novo, ele é mais propenso a cortes nos combustíveis, tanto na gasolina quanto no óleo diesel, do que os anteriores. Para ele é muito mais fácil fazer isso aí. Na verdade, ele tem o dedo no gatilho para fazer isso aí, né? Ele não precisa nem de motivo, nem de pretexto. Então, caso ocorram essas pressões inflacionárias, eu acho que ele poderia controlar com cortes nos combustíveis, gasolina e óleo diesel, né? Domaria, entre aspas, a inflação e resolveria esse problema sem necessariamente ter que voltar atrás no blade do biodiesel, que aconteceu no governo anterior, né? Que foi até um tiro no pé, porque ele perdeu um dos grandes pontos de apoio de um setor que apoiava ele, né? Mais um, né? Então a nossa análise é o seguinte: o risco inflacionário existe, porém ele é controlado. Exato. Ele é controlado. Caso ele ocorra, o governo tem essa válvula de escape que é a queda no preço dos combustíveis, que reduz a inflação geral, não de um segmento único. Porque ele bate no óleo diesel e bate na gasolina, derruba tudo, a inflação inteira, né? Então, seria, acho que até bem mais fácil para ele fazer esse tipo de gerenciamento do que os governos anteriores, né? Que tinham um comprometimento aí, até ideológico, ali, de se comprometer mais com o mercado internacional, com a abertura, entre aspas, do mercado internacional, não levando em conta que o mercado internacional tem uma tendência de valorização sempre nos preços, e não de queda. E não só nos preços, quanto na taxa de câmbio, que reflete a inflação de modo geral. Então, naturalmente, a economia se desenvolve, ela naturalmente gera inflação, naturalmente desvaloriza a taxa de câmbio, né? E naturalmente encareceria os combustíveis aqui internamente, né? E elevaria os preços, e elevaria a inflação de qualquer maneira, formando um círculo vicioso. E isso sem contar no do petróleo no mercado internacional, né? Que também tem uma tendência natural de longo prazo de ser inflacionária, porque a economia avança, a demanda avança, e os preços tendem a subir também, salvo alguns movimentos moderados, de baixo no meio do caminho, que por coincidência a gente está tendo agora aí, né? No petróleo, no caso. Fernando Henrique, tuas considerações finais deste resenha. Bom, só para reforçar para quem está aqui nos acompanhando, que é consumidor de óleo de soja, que é consumidor de gorduras de origem animal, que realmente o segundo trimestre vai ser um ponto muito importante para o abastecimento. Tem uma série de variáveis que convergem nesse período, que dão uma perspectiva mais favorável ali para conseguir essas matérias-primas. Por exemplo, vai ter muita soja no mercado nesse período, colheita na Argentina, auge do abate de bovinos aqui no Brasil. Então, isso é só uma amostra do que nós aqui no serviço de consultoria, nós acompanhamos, por exemplo, no setor de biodiesel, nós acompanhamos desde as matérias-primas na produção até o produto final.
Então, nós temos um serviço de consultoria aqui bastante completo para quem é consumidor de materiais graxos, seja gorduras de origem animal, seja óleos vegetais. Então, como o próprio Alessandro já deu a deixa, acessem aí a nossa plataforma, a nossa página, para ter mais informações a respeito desse mercado importantíssimo, que vai ganhando relevância com o passar dos anos. Então, nós temos todas essas informações para tomada de decisão, para que essa tomada de decisão seja o mais assertiva possível. Então, contem conosco. E nossas redes sociais estão todas na descrição do vídeo, assim como os próximos cursos de safras e mercado, eventos, já de janeiro também. Então, fique ligado nisso aí. E o recado final do Gabriel? Opa, assim como o Fernando falou, a gente acompanha toda a cadeia e na plataforma também a gente cita também os impactos, né, que não pode deixar de lado, os impactos no farelo de soja também, porque a gente sabe que os dois subprodutos de soja têm uma correlação. Quando a demanda do óleo sobe, a gente costuma ter, quando o preço do óleo de soja sobe, a gente costuma ter uma pressão um pouco maior no farelo para baixo e vice-versa. Tá? Então a gente também tem que acompanhar esse lado. Na plataforma a gente tem relatórios e dados que nos trazem esse suporte para a tomada de decisão, juntamente com todas as outras informações dos demais setores, avanço de colheita, avanço de safra no Brasil. A gente fica à disposição, fica feliz em poder ajudar e contar com a participação de todos. Deixe seu comentário, qualquer dúvida neste vídeo, que a gente responde ou distribua as perguntas ali para o Fernando, para o Gabriel e para o Maurício, e serão atendidas as questões. Da minha parte, eu agradeço ao Fernando, ao Gabriel e ao Maurício. Muito obrigado por mais esse bate-papo, por mais este resenha. E já demos o recado, mas eu repito, safras.com.br, você precisa conhecer e assinar a nossa plataforma Safras, que tem tudo lá de informações para vocês. Meus amigos, muito obrigado. Abraço. Obrigado, Alessandro. Até mais, pessoal.